Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? É com muita alegria que nós iniciamos o nosso PET. Eu digo com muita alegria porque estudar é muito bom, né? A única coisa que nós não perdemos, que ninguém nos rouba, é o nosso conhecimento. Então, isso é muito bom, a gente poder ter a oportunidade de estudar, mesmo em meio a tantas atrocidades, né, a tantas desistências por aí, nós encontramos uma forma de continuar estudando. E para essa primeira semana, que foi a semana do dia 29, nós não tivemos a aula ao vivo de português, mas tivemos as atividades. E eu entendi que as atividades eram atividades bem, além de interessantes, eram atividades fáceis de se resolver. Eu acredito que vocês dominam bem essa primeira semana, dominaram bem essa primeira semana, mas se porventura, durante a correção, quando você fizer a correção do seu caderno, você discordar de alguma resposta e com isso gerar uma dúvida, eu te peço para que você possa entrar em contato comigo no privado. Aí vocês entram em contato pelo privado e a gente tenta, de alguma maneira, tirar todas as dúvidas, ou se vocês, de comum acordo, acharem que precisam de uma aula sobre essa matéria, a gente pode fazer uma enquete, né, uma pesquisa, e a gente faz na plataforma Zoom uma reunião e resolve isso, tá? O que não pode é ficar com dúvidas e deixar de fazer as atividades. Eu vou aproveitar e vou lembrá-los que o envio das fotos ou você optando por fazer no formulário Google é a maneira que nós temos de computar a sua carga horária, que nesse momento está sendo o que de mais importante possa estar acontecendo. Então, é muito importante você fazer todas as atividades, todas as disciplinas, ok? Primeiro ano. Então, estará aí, né, a semana 1, 29/6, o nosso gabarito. Nessa semana 1, no seu PET, está na página 1, a interpretação de texto que nós fizemos, né? Estudamos interpretação de texto. E mais uma vez eu vou pedir, nossa, mas a professora está sendo muito chata com essa bobice de colocar título no caderno. Nós não sabemos quais serão as conferências que nós vamos sofrer. E depois, para a gente, naquela hora ali exata, provar que nós fizemos todas as atividades, talvez fique difícil, mas se você sinalizar direitinho no seu caderno, rapidinho a gente acha e pronto, né, e resolve. Então, por isso eu pedi para que você colocasse esse título no seu caderno antes de começar todas as tarefas. Planos de estudos tutorados, o número da semana, a data, né, daquela atividade e o conteúdo relacionado, que também está no próprio PET. No caso dessa semana, foi interpretação de texto, tá? Por isso que eu coloquei, é só completar com as informações atuais, ou seja, a tarefa que você está enviando. E aí, na primeira atividade, nós tivemos um texto. Nesse texto, nós encontramos o diálogo de um consultor e de um pastor de ovelhas. Esse consultor passava perto de onde esse pastor de ovelhas estava cuidando ali dos seus animais. E, dando uma de muito esperto, né, ele criou um diálogo com aquele pastor para tentar levar um dos seus animais. O que eu sugiro a vocês, quando vocês tiverem um texto para ler, é que vocês leiam o texto do jeito que ele está escrito. Depois, no segundo momento, vocês vejam, pensem o que vocês entenderam desse texto. E,
automaticamente, se existir alguma palavra que você desconhece o significado, não deixa para lá não. Vá no dicionário e procure onde está a resposta, porque isso vai aprimorar o seu vocabulário para um futuro muito próximo, onde você vai ter que escrever textos. Então, quando a gente procura palavras em dicionário, isso aprimora, engrandece, aumenta o nosso vocabulário. E quando nós formos escrever uma redação, fazer uma produção de texto, vai ficar mais fácil, porque as palavras vão ficar menos repetitivas, que é um dos critérios que empobrece um texto. Quando você usa uma mesma palavra de cima e embaixo, uma mesma conjunção de cima e embaixo, uma mesma preposição de cima e embaixo, mesmo substantivo de cima e embaixo. Então, quando a gente começa a procurar no dicionário, a gente vai vendo as palavras que têm um significado parecido e vai substituindo e o nosso texto fica bom. E nesse texto aqui, eu acho que vocês não tiveram dúvidas com relação a vocabulário. Tirando as palavras que estão escritas, né, em outra língua, mas que isso não impediria você de entender, né, o texto. O interessante é quando você não souber o significado de uma palavra e essa palavra te impedir de ter uma compreensão desse texto, aí você deve fazer uma pesquisa imediatamente. Porque vocês viram que compreender é diferente de interpretar, não é? Interpretar, nós vamos olhar para o texto e conseguir identificar as respostas. Mas a compreensão, ela vai associar a nossa bagagem que nós trazemos de anos de estudo, de anos de leitura, de anos de dedicação, tá bom? A primeira pergunta era: o texto tem fim humorístico, jornalístico, técnico ou publicitário? Eu acho que, obviamente, vocês deduziriam que era um texto humorístico, né? Até mesmo porque, ao invés dele pegar uma ovelha, ele pegou um cachorro. Que é coisa mais engraçada do que isso? O jornalístico, nós não vemos aí nenhuma característica jornalística, né? Não tem palavras que nos levem a pensar que é um texto jornalístico, uma linguagem que nos leva a pensar. Técnico, não há nenhuma palavra técnica, muito menos publicitário. Eu acredito que vocês tenham noção de quais sejam os exemplos desses textos que certamente vocês não marcaram. Explique a relação sugerida no texto entre o conhecimento teórico e o prático de ambos os personagens, né? O que eles traziam de teoria e o que eles traziam na prática, porque às vezes nós somos muito bons em teoria, mas quando vamos colocar a mão na massa, não somos tão bons assim. Eu acredito que todos nós conhecemos situações parecidas com essa. Então, uma resposta ideal, né, uma resposta aceitável seria que, através do diálogo entre o jovem motorista e o pastor de ovelhas, vimos uma proposta realizada, onde o consultor, que foi o jovem motorista, munido de toda a teoria acadêmica, o tenta ludibriar, esquecendo que aquele pastor trazia anos em sua bagagem de vida e seus longos anos nessa lida o fez agir com toda a esperteza de um bom homem de negócios. Então, ele não tinha nenhum estudo, mas ele se tornou muito melhor que aquele consultor, diante da resposta e do fim da história. Em todas as alternativas, os termos retomam o referente o jovem motorista, exceto em... O que é retomar? É nos fazer lembrar, saber que aquela palavra está no lugar de alguma palavra que já foi dita anteriormente. Então, o jovem motorista, ele também foi chamado de o rapaz, ele também foi chamado de o senhor, ele também foi chamado de o jovem, mas ele não foi chamado de um consultor. Ô, professora, foi sim. O próprio título do texto fala o consultor. Então, vamos aí, a pegadinha do malandro. O é artigo definido.
Ele está especificando qual consultor que era. Aquele que foi ali e encontrou com o pastor de ovelhas. E quando eu falo um consultor, um é artigo indefinido. Sendo assim, é qualquer consultor. Por isso que essa é a alternativa errada. Porque em todas as alternativas eu tenho artigos definidos, ou seja, fala exatamente da pessoa citada no texto. Apenas na alternativa B é que eu tenho o artigo indefinido para quê? Para não me dar certeza de qual consultor seria, ok? Na número 4, há o predomínio no texto de sequências do tipo narração, né? Está contando uma história. Tem passos de uma história, tem o começo da história, o desenvolvimento da história e o fim da história. A gente consegue ler esse texto e imaginar a cena, né? Vamos dividir o nosso cérebro aí em um cérebro que lê com os olhos e se transporta para o lugar e imagina a situação. Então, isso são características de textos narrativos, onde ele tem sequências de acontecimentos, ok? No trecho, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma, a forma destacada introduz nessa forma, se eu adivinhar. Não é uma proposta? Ele não está sugerindo uma proposta, ele não está dando uma ordem. Ele não está dando um conselho. E muito menos uma certeza. Então, a alternativa é uma proposta. Se eu adivinhar, você me dá uma ovelha? Ele está fazendo uma proposta para aquele homem, né? O consultor está fazendo uma proposta para o pastor de ovelhas. Por fim, a número 6. O jovem motorista desceu do carrão, elegante dos pés até a cabeça. Chegou ao lado do pastor. As vírgulas, elegante dos pés até a cabeça, foram colocadas para indicar. Então, você percebe que toda essa parte da frase, elegante dos pés à cabeça, ela está, toda essa parte está explicando alguma coisa. Ele está explicando o quê? Então, primeiro ano, elegante dos pés à cabeça, ele está explicando quem era o jovem motorista que desceu do carrão. Então, isso aqui é uma inversão? Não, eu não inverti termos nessa oração. É uma enumeração? Não, eu estou enumerando itens, objetos, coisas. Também não. Eu estou omitindo alguma coisa? Não. Então, eu estou fazendo uma inserção, que nada mais é do que explicando quem era o jovem motorista que desceu do carrão. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo no grupo ou no privado, que a gente, se for preciso, faz uma reunião na videoconferência e a gente explica melhor, ok? Mas eu entendi que era uma parte muito básica que vocês davam conta. E após a correção, eu quero que vocês escrevam corrigido e a data de hoje, que é dia 6/7 de 2020, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.